Boa noite, igreja. É um prazer muito grande de poder estar mais uma vez nesses dias, podendo estar orando, estar agradecendo ao Senhor por esses momentos tão maravilhosos que Deus tem nos concedido em meio a tanta dor e tanta tribulação. Nós queremos agradecer pela nossa igreja, por tudo que o Senhor tem colocado em nossos corações. E já estamos de volta, todos para louvor e honra do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência, me tornar. Cante, igreja. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Quero ser. Eu preciso aprender um pouco aqui. Preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui,
cuida de mim. Ele cuida mesmo. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa, diga. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não, eu sou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não, eu sou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, as portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não. Eu estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Como é, Gilson? Deus cuida de mim na sombra. Deus cuida de ti, Leandro. Sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Juntos, cante. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Ele cuida de mim. Cuida de mim. Ele cuida de mim. Ele cuida de você, meu querido. Você que está nos assistindo agora, que entrou agora no canal das 100, né? Eu te convido a louvar esse louvor comigo agora. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, e o santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Aleluia. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus.
confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céus. E céus. Amém, igreja. Saúde a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nós estaremos agora dando continuidade ao culto a Deus. E nesse momento nós vamos ler a sua palavra, refletir sobre ela. Queria convidar a todos para, nesse momento, a gente estar abrindo nossas Bíblias para que a gente possa estar refletindo sobre a palavra de Deus. Amém? Queria convidar os irmãos a estarem abrindo a Bíblia lá em Lucas, no capítulo 5, do verso 27 ao 32. Lucas, capítulo 5, do verso 27 ao 32. Ok? Amém? Todos encontraram? Vamos só orar antes da gente poder ler o texto. Amém? Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, graças nós te damos pela tua infinita graça e misericórdia que está sobre nós. Louvamos ao Senhor, Deus, pedimos que o Senhor possa encher nosso coração, Deus, com a tua presença, Pai, para que nós não venhamos, Deus, esmorecer diante das dificuldades, Deus, que temos enfrentado diante dessa pandemia, Pai. Pedimos ao Senhor que o Senhor possa confortar, Deus, a cada coração, ó Deus, que o Senhor possa nos encher de esperança, Deus, de que logo sairemos dessa situação. Assim que nós oramos a Ti, glorificamos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema dessa noite da palavra é uma igreja que ama sem distinção. Amém? Vamos então ler a palavra de Deus. Passados estes eventos, saindo Jesus, encontrou-se com um publicano chamado Levi, sentado à mesa da coletoria, e o convocou: segue-me. Levi levantou-se e abandonou tudo e seguiu a Jesus. Então Levi ofereceu a Jesus uma grande festa em sua casa, e uma multidão de publicanos e de outras pessoas estava à mesa comendo com eles. Os fariseus e os escribas reclamaram dos discípulos de Jesus: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Ao que Jesus lhe ponderou: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os enfermos. Eu não vim para convocar os justos, mas sim para chamar os pecadores ao arrependimento. Amém? Gente, ao ler esse texto, a gente vê como é importante a gente investir em vidas. Como é importante a gente acreditar no poder transformador que o Espírito de Deus tem para fazer numa vida perdida e numa vida, muitas vezes, na qual as pessoas não dão crédito algum. Essa é uma história que, na verdade, é uma grande verdade que nós podemos ver na vida de Levi. Este homem, na qual Jesus o chama, ele se tornou um apóstolo de Jesus. Esse Levi foi o homem no qual Jesus deu o nome de Mateus. E Mateus, ele escreveu um dos evangelhos, né? Então, assim, é uma passagem emblemática e mostra como grandes frutos podemos dar quando nós investimos na vida de alguém, né? Através do evangelho, através do amor, através do acolhimento. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, um pouco sobre isso, amém? Bom, vamos entender um pouco sobre esse texto aqui, primeiro entendendo quem era publicano e quem eram os publicanos, no qual
os escribas e fariseus se revoltaram ao ver Jesus e os discípulos sentados juntos e comendo juntos, né? Estes homens, os publicanos, eles eram pessoas responsáveis por colher os impostos, né, e as taxas dos judeus, do povo, né, o qual estava aqui nesse cenário, né? Nesse caso, Mateus e tantos outros publicanos aqui, eles eram judeus, eles eram daquela mesma região e cobravam esses impostos, arrecadavam esses valores e repassavam esses valores para o Império Romano. Porque nesse tempo aqui, a Palestina, o Império Romano reinava sobre a Palestina, né? Tinha um comando, né, sobre a Palestina. Então, tudo aquilo que era arrecadado era repassado para eles. E os publicanos, eles eram tidos como pessoas que traíam a nação. Por quê? Justamente porque eles arrecadavam esses valores, né, tiravam esses valores dos seus próprios irmãos judeus e repassavam para outra cidadania, né, para o Império Romano, ok? Então, a gente pode ver que assim, muitos deles se revoltavam em ter por perto estes homens que eram acusados de serem traidores, né? E no verso 27 e 28, a gente vê o chamado de Deus na vida de Levi. Deus o chama Levi, escolhe Levi e não avalia o currículo de Levi. Ele simplesmente o chama, o convida para ter agora uma nova vida, para que aquele homem pudesse ter a oportunidade de conhecer, certo? Então, o Evangelho, ele abre as portas da graça para os rejeitados. Ele dá uma nova esperança para aqueles que não têm mais esperança. Amém? Vejamos o caso de Levi, ele é muito interessante, porque é o seguinte, quais são os pontos que nós podemos levantar diante disso? Levi, como eu já falei, ele era um publicano, ele era um homem que boa parte dos judeus não gostariam de estar perto, por ser considerado um traidor da nação, né, por estar tomando algumas atitudes, né, pegando o dinheiro das pessoas, né, cobrando taxas e tudo, e muitas vezes taxas exorbitantes que estavam fora da realidade, né, muitas vezes se aproveitavam dessas cobranças, pegavam até valores a mais para enriquecimento ilícito, né? Então, assim, eram pessoas bem complicadas, né? Pessoas que sugavam dinheiro das pessoas, né? Até mesmo para benefício próprio, né? Então, isso causava uma revolta muito grande no meio dos judeus, ok? Outro ponto que nós podemos verificar é que pela lei judaica, né, pelos judeus, um homem como esse, dificilmente ele poderia se tornar um seguidor do Messias, né, do Filho de Deus, por ser um homem que ninguém queria estar perto. E quando a gente olha para a história, a gente vê que Jesus, ele faz com que Mateus seja muito mais do que um discípulo. Mas ele torna Levi, né, que depois tornou Mateus, um apóstolo, né, um dos 12. Né? Então, a gente percebe como Jesus ele investiu naquela vida. Em outrora, era uma pessoa que as pessoas queriam distância por fazer o que fazia, mas pelo mover do Espírito de Deus, pela ação de Deus na vida daquele homem, ele se tornou uma nova criatura. Ele teve um encontro com o Senhor, um encontro com Jesus, que mudou toda a sua história. Podemos observar que Jesus ele chama de uma maneira soberana a Mateus. E assim como ele chamou a Mateus, ele também chama a cada um de nós. Jesus ele tem um poder para chamar a qualquer pessoa conforme a sua vontade, conforme o seu querer. E quando nós reconhecemos a Jesus como nosso Salvador, nada mais é do que uma resposta do mover do Espírito Santo em nossas vidas. Pois, como nós podemos ver aqui em Mateus,
a ação, a reação de Mateus diante do chamado de Deus, ele foi imediato, devido à ação poderosa do Espírito Santo de Deus na vida daquele homem. Ele não titubeou, ele não pensou duas vezes, ele simplesmente recebeu o chamado de Deus na vida dele e abandonou o trabalho dele, ele abandonou o que ele fazia. Só que assim, a gente pode ver o quão grande foi a renúncia que ele precisou fazer para estar com Deus. Não estou falando que você vai precisar deixar o seu emprego para você estar com o Senhor. Não é isso. Cada caso é um caso. Mas Mateus percebeu que a vida que ele levava daquela forma dificilmente traria paz a ele para caminhar com o Senhor. Dificilmente aquele trabalho dele, aquela forma como ele trabalhava, aquela vida que ele vivia, dificilmente ele poderia permanecer perseverando e caminhando com o Senhor e acompanhando a Jesus. Dificilmente. Então ele precisou abandonar isso, ele precisou renunciar a tudo isso para que ele pudesse ter paz em sua vida e para que ele pudesse passar a ter uma vida agora de obediência ao Senhor, caminhando com o Senhor. Se a gente for analisar bem, possivelmente Mateus, dos 12 apóstolos, ele possivelmente era um dos que tinham mais condições financeiras naquele momento. Então, assim, aos nossos olhos, né, possivelmente ele talvez fosse assim, um dos mais complicados, ou mais difíceis a abandonar o velho homem, né? Aos nossos olhos. Lógico que nós podemos avaliar isso porque cada caso foi um caso no qual Cristo foi chamando um a um. Mas nós podemos ver que este homem ele teve forças para abandonar as velhas práticas por amor a Deus. E abandonar as velhas práticas é um desafio que cada um de nós precisamos ter todos os dias de nossa vida. Precisamos perseverar em buscarmos ser santos como Cristo é. É fácil? Não. Mas nós sabemos que quando nós, de fato, entregamos a nossa vida ao Senhor e buscamos ter uma vida de intimidade com Deus, esse fardo ele se torna mais leve. Porque a vontade de Deus para nossas vidas é que a gente possa ser semelhante a Ele. Foi por isso que Ele nos chamou. Foi por isso que o Espírito de Deus tocou em nossas vidas. E esse mover do Senhor, ele é constante. E para que nós possamos acompanhar tudo isso, nós precisamos buscar ter uma vida de oração, de leitura da palavra, uma vida de intimidade com o Senhor. Amém? Então nós vemos a ação soberana de Deus, nós vemos a forma eficaz que Deus tem para transformar a vida do homem, como nós vimos em Levi, né? E nós percebemos também uma ação muito bacana na vida de Levi, né? A gente percebe que ele, ao se converter ao Senhor, ele não queria estar sozinho no céu. Ele não queria estar sozinho na glória. Ele quis compartilhar essa verdade, ele quis compartilhar essa boa notícia também para aqueles homens que a Bíblia fala que ele, no verso 29, ele fala que naquela festa havia uma multidão de publicanos, havia uma multidão de pessoas que outrora ele se via igual a eles. Então, o que acontece? Ele viu que, poxa, se para mim houve esperança, se para mim eu pude ser transformado pelo poder do Senhor, eu creio que essas pessoas que também hoje praticam coisas que eu praticava no passado, elas também podem ser transformadas, eu também posso investir em vidas. Se o Senhor me resgatou, eu creio que Ele também pode resgatar a estes outros. Então, todo convertido ao Senhor, ele precisa ter esse amor a vidas. Porque nós percebemos que na verdade, a transformação de nossas vidas não existe mérito algum nosso. Na verdade, nós não seríamos capazes de ser transformados pela nossa própria força. Porque nós, naturalmente, pela nossa natureza, nós estamos totalmente inclinados para o mal. O homem é inclinado para o mal desde o nascimento. Se não houver intervenção do Espírito Santo na vida do homem, jamais pode haver transformação. Na vida de Mateus não foi diferente. O Espírito de Deus o transformou. E quando nós entendemos essa verdade, isso nos torna cada vez mais humildes.
e entender que nós não temos poder nenhum para influenciar a escolha de Deus. Simplesmente Deus escolhe porque Ele é soberano. E quando nós reconhecemos ao Senhor, é apenas uma resposta a essa graça irresistível de Deus em nossas vidas. Amém? Vamos para a parte 3 da nossa mensagem. A gente já falou sobre o momento do chamado, já falou do chamado de Levi, a sua conversão, nós já falamos a respeito da sua resposta ao recebimento do Evangelho, em proclamar a palavra, em proclamar a verdade, em convidar pessoas a conhecerem a Jesus. E agora no terceiro ponto, nossa conclusão, agora no terceiro ponto a gente vê que o Evangelho ele abre as portas da graça para os que se consideram pecadores. Né? O Evangelho abre as portas da graça para os que consideram pecadores. É no verso 31 e 32, que a gente vai estar focando nesses versículos aí. Então, como nós podemos perceber aqui, no verso 30, na verdade, nós vimos que Jesus, ele estava sendo acusado por estar participando, estar sentado lá, estar se alimentando, comendo junto com publicanos, que aqui a Bíblia fala com publicanos, e pecadores. Né? Os fariseus, os escribas, eles acusam Jesus. Eles falam, olha, você está junto com esses homens, então como é que pode, se você diz que é santo, ou diz que é o Messias, ou se você diz que é o Filho de Deus, como é que você pode estar sentado no meio desse bando de pecadores, né? Desse bando de pessoas que não são dignas, né? Basicamente isso aqui, contextualizando, né? Então, gente, apesar de Jesus, isso fique bem claro, apesar de Jesus estar comendo, né, estar naquele momento com os pecadores, com os publicanos, ele não era conivente com o pecado destes homens. E o seu desejo era que eles pudessem ser resgatados, assim como Mateus foi resgatado. Então, não era porque Jesus estava lá, possivelmente Jesus estava conversando com aqueles homens, talvez rindo com eles, né? Mas Jesus, ele não era conivente com o pecado. Jesus, ele não estava, tudo ok, vocês podem continuar aí, mas não, Jesus ele não estava Jesus não estava feliz com a forma que aqueles homens viviam, né? Mas Jesus sabia que era importante investir naquelas vidas, que era importante estar com eles naquele momento, para que eles pudessem conhecer a verdade. E lembre, a gente pode lembrar na palavra de Deus, lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, no verso 19, na parte B do versículo diz assim, é que Paulo fala o seguinte, fiz-me de escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. E qual é a semelhança que esse texto tem com essa passagem aqui de Jesus com esses homens? É que tanto Paulo quanto Jesus, ele olha para esses homens de uma maneira horizontal, de uma maneira humilde, mostrando a eles a verdade, mostrando para eles o caminho da salvação, mostrando para estes homens que valeria a pena eles abandonarem este velho caminho para ir para um novo caminho que levasse à salvação. Então, foi importante tanto para Paulo fazer, Paulo ele fala naquele contexto lá, mas possivelmente essa atitude de Paulo rendeu frutos para a glória de Deus. Assim como o Senhor se aproximou desses homens, rendeu vários frutos, muitos frutos. Mateus é um exemplo que nós podemos ver aqui na Bíblia, né? Já imaginou se Jesus ele não tivesse chamado a Mateus, né? Então Jesus, mesmo com a sua autoridade, com a sua soberania, ele escolhe Mateus, ele chama Mateus e ele continua buscando ser este exemplo, mostrando para Mateus como deveria agir. E uma igreja que ama verdadeiramente, ela precisa agir como Jesus. Ela precisa ser humilde como Jesus e não soberba. E não altiva por achar que por ser convertido, eu sou convertido, então não. Novamente, você não tem mérito nenhum por isso. Se não for o Espírito Santo de Deus agindo na sua vida, impossível você reconhecer a esse Senhor verdadeiramente todo o coração como seu Deus. Então,
Para o homem se converter verdadeiramente a Deus, é preciso que o Espírito de Deus haja de uma maneira sobrenatural. Logicamente, através da palavra, através do Evangelho, quando vidas se dispõem a fazer isso uns pelas outras. Amém? Eu queria só abrir aqui um adendo sobre essa questão, que eu até mencionei, né? Eu falei que apesar de Jesus comer com os pecadores, ele não era conivente com o pecado deles, e o seu desejo era resgatá-los. Existe, infelizmente, uma frase, né, que é muito dita de maneira equivocada por muitos cristãos, infelizmente, por muitos cristãos. Uma frase que nem bíblica é, que diz assim, que Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. Uma frase com um cunho muito legalista ao pecado, como se o pecado fosse algo muito sutil. Mas aí nós precisamos observar o seguinte, lá em Salmos, no capítulo 5, no verso 5 e 6, a Bíblia diz o seguinte, olha o que aqui fala a palavra de Deus. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que agem com maldade. Destróis os mentirosos. Os que têm sede de sangue e os fraudulentos são abomináveis. Então, nós podemos ver aqui que Deus ele não está com a dualidade, como a gente vê lá em João 3,16. Porque fala que Deus ele odeia, de fato, ele abomina a maldade dos homens, né? Ele destrói os mentirosos, aqui ele fala de pessoa, destrói os mentirosos, os que têm sede de sangue e fraudulentos, esses são abomináveis. Aí lá em João 3,16 a gente vai ver que Deus ele amou o mundo de tal maneira, a gente fala que é um Deus de amor, mas nós não podemos esquecer que o amor é um atributo de Deus, como a sua justiça também é. Né? Então, nós não podemos apenas pegar um lado da moeda e tentar imaginar um Deus, tentar moldar um Deus conforme o nosso desejo. Não, gente. Deus, ele é soberano. Deus, ele é justo. E nós não conseguimos muitas vezes entender isso porque nós somos injustos. Porque não há um justo sequer. Muitas vezes nós não compreendemos a justiça do Senhor. Mas Deus, ele não deseja que o homem permaneça no pecado. Essa frase, se você um dia disse ou tem ela como algum mantra, exclua ela da sua vida. Amém? Nós não podemos, de fato, ser legalistas relacionado a isso aí. Né? Quando tem um livro chamado Lucas, Jesus, Homem Perfeito, do Hernán Dias Lopes, onde ele diz assim, quem não se vê como pecador, jamais sente necessidade do Salvador. O pecador que ele se refere aqui, não é aquele que comete pecado e não se arrepende, comete pecado e não se arrepende. Não, eu cometo pecado, mas Deus vai me perdoar e aí eu vou cometer de novo. Não é isso que ele está falando. Ele fala o seguinte, o pecador, infelizmente, todos pecam. Né? Mas a grande diferença daquele que se converte verdadeiramente ao Senhor é que o pecado ele vai lutar contra aquilo. Ele não vai se amoldar, ele não se adaptar diante daquilo. Se o pecado ele não gerar em mim um constrangimento, se ele não gerar em mim uma dor, se ele não gerar em mim um lamento, se ele não gerar em mim o desejo de abandoná-lo, existe aí algo de errado. Quem não sente a dor do pecado, quem não lamenta pelos seus erros e busca se redimir perante Deus, evidencia que realmente não houve uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, é preciso, de fato, que nós venhamos abandonar o velho mundo. Né? Deus, ele é amor, mas também ele é justiça. Deus, ele está disposto, como já fez, né? Deus ele enviou o seu Filho por amor a nós. Né? Ele fez por nós o seu melhor. Né? Então, amar ao Senhor, obedecer ao Senhor, nada mais é do que o mínimo que nós podemos fazer como uma forma de amor e gratidão ao Senhor. Então, nós devemos ouvir a verdade do Senhor através da sua palavra e buscar cumpri-la, né? Abandonando o velho homem.
abandonando as velhas práticas, assim como a gente vê no exemplo de Mateus, que é claro para nós que é algo que vem para nos inspirar, né? O que nós precisamos abandonar para que nós venhamos nos aproximar do Senhor? Deus, ele não abandona aqueles que o buscam. Deus não abandona aqueles que lutam contra os seus pecados. Deus não abandona aqueles que estão dispostos mesmo a sofrer para estar com Ele. Porque Deus, ele é fiel mesmo nas nossas infidelidades. Amém? Lá no verso 31, do próprio capítulo 5, vai dizer o seguinte: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os enfermos. Né? Então, reconhecer que precisamos do Senhor é uma forma de sermos humildes perante a Ele. Né? Não se sinta altivo, não se sinta soberbo, assim como os escribas e os fariseus se sentiam, os santões, porque conheciam a verdade. Na verdade, a gente vai ver que muitas vezes só o conhecer não adianta de nada se você não consegue cumprir aquilo que o Senhor ensina. Né? Então vamos concluir a mensagem, ok? A igreja que ama, restaura. Né? Então a igreja que de fato ama vidas, ela vai buscar acompanhar aos novos cristãos, ela vai buscar discipular, ela vai buscar formas de fazer com que as pessoas sintam-se à vontade de buscar o Senhor, de sinceridade, de falar dos seus pecados a Deus, para que o Senhor possa restaurar todas essas feridas e cicatrizes que a vida nos deixou. Então, a igreja que ama é uma igreja restauradora, que busca ajudar uns aos outros a restaurar a sua comunhão com o Senhor. Amém? A igreja que ama não impõe. Lá em Zacarias, no capítulo 4, no verso 6, diz o seguinte: não por força nem por violência, mas pelo Espírito. E essa é uma característica marcante no cristianismo. Nós não precisamos colocar faca no pescoço de ninguém. Nós não precisamos gerar certos tipos de emoções nas pessoas para que elas se sensibilizem com a verdade do Senhor. Não. A palavra de Deus, ela é poderosa e o homem só precisa dela para conhecer a Deus. Não precisa de nenhum artifício em cima dela, ou que junte com ela, ou que auxilie ela a fazer com que o homem conheça a verdade. Então, a igreja que ama, ela não impõe nada, não enfia nada goela abaixo. Uma igreja que ama, ela ora e age com expectativa, que isso está ligado a não se impor. Nós pregamos, nós falamos do Evangelho, mas nós não empurramos, nós não o obrigamos. Na verdade, nós oramos para que o Senhor toque nos corações. E o Senhor age no meio das orações. O Senhor ouve o nosso clamor. A oração, ela é um modo no qual nós temos de nos comunicar com Deus. E Deus, ele tem o poder para responder nossas orações. Amém? Nós não podemos abandonar essa prática. Essa prática, ela é fundamental na nossa vida. Então, se nós queremos ser uma igreja que ama, nós precisamos orar e esperar no Senhor. Amém? E para finalizar, a igreja que ama segue o exemplo de Jesus. Como nós vimos, não precisa nem falar mais nada. Que Jesus, a forma como Jesus demonstrou o amor pela vida daquele homem e pela vida de todos aqueles outros publicanos, de se assentar, de correr o risco de ser acusado por coisa que ele não é e não faz. Mesmo assim, ele fez tudo isso. Ele sentou, ele olhou da maneira horizontal nos olhos daqueles homens, demonstrando amor, demonstrando misericórdia, demonstrando afeto e demonstrando que era possível também ter uma vida restaurada. Assim como Mateus estava passando por aquele processo, aquelas outras pessoas que estavam ali ao redor também poderiam passar, porque ele tem o poder para fazer tudo isso. Amém? Então, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus.
E é assim que nós encerramos a mensagem, para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus. Amém. Fiquem todos com Deus.